Eis que o cetro cairá da tirana mão. About lying for the Lord. We passed $100 billion. E a justiça divina virá. I thought I was going to work for a charity, and the funds were never used for that. Pois que tudo se acabe, a terra e o céu. Is that true? That's not true. It's not true. There is more than one version of the first vision. Sempre resta a verdade que é luz para mim. We were spinning down to our death. A verdade eterna será. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esse é a nossa última personalidade dessa leva aí de pessoas que a gente está falando. Depois a gente vai ter 7 episódios sobre assuntos aleatórios e aí a gente vai começar um novo projeto que são alguns vídeos que eu vou fazer. Então, fica ligado. Nossa personalidade de hoje é James E. Talmage, é um nome bem conhecido, bem interessante. Ele aparece, em alguns estudos que eu faço, então fiquei curioso para entender quem foi ele, qual foi a participação dele na igreja. Quando fala de James E. Talmage, a primeira coisa que vem na minha mente é aquele livro Jesus o Cristo. Eu imagino que ele foi um apóstolo, mas muito mais do que isso eu já não saberia dizer sobre a pessoa dele. Vamos dar uma olhadinha aqui. Quando que ele nasceu? Ele nasceu em setembro de 1862, cara, nos anos 60. O que estava acontecendo na igreja? Ele já estava em Utah fazia um tempo, o Brigham Young tinha acabado de ser deposto de governador. Tava fresquinho aquele massacre do Mountain Meadows, a guerra de Utah. Mas ele nasceu ainda na época de Brigham Young. Brigham Young faleceu em 1877. Quando o James, nosso Jimmy, tinha uns 15 anos mais ou menos. Vamos ver onde que ele nasceu. Olha, ele é inglês. Ele nasceu em Berkshire, Inglaterra. Faleceu em 1933 com 70 anos de idade lá em Salt Lake City. Ele foi chamado apóstolo, então membro do Quórum dos 12 Apóstolos em 1911. O presidente então era o Joseph F. Smith e ele entrou porque morreu quem? John Henry Smith. A gente leu sobre isso. Eu acho que a gente falou sobre o James E. Talmage, inclusive nesse episódio sobre o Charles Penrose. Morreu o Henry H. Smith, o Charles Penrose foi para a primeira presidência, abriu uma vaga daí no Quórum dos 12 Apóstolos e aí que entrou o James E. Talmage. Isso, que inclusive foi por isso que eu coloquei o nome dele na lista de pessoas que eu queria falar sobre, fazer um estudo. Bom, esse foi o chamado que ele teve na igreja, membro do Quórum dos 12 Apóstolos, até a morte dele, em 1933. Bom, vamos conhecer alguns detalhes sobre o Jimmy. O nome dele é James Edward Talmage. A profissão dele, ele era químico e geólogo. Com isso, então, na época ele trabalhou como professor. Ele foi professor na Brigham Young Academy e na University of Utah. Daí, mais pra frente, ele trabalhou como presidente da Universidade de Utah e também trabalhou na Universidade Latter-day Saints. Ele escreveu alguns livros, os mais proeminentes são Jesus o Cristo e Regras de Fé. Isso mesmo, Regras de Fé era um livro capa preta com escrito em dourado, eu tinha em casa. Jesus o Cristo eu tinha lido, o Regras de Fé tinha em casa, mas acabei não lendo. Bom, aí a gente tem um probleminha aqui, por quê? Porque o James E. Talmage, ele é basicamente um cientista, ele trabalhava com química e geologia, mas também é um cara da fé. Bom, academicamente falando e religiosamente falando, ele não acreditava que tinha um conflito. A visão dele é de que não existe um conflito entre a ciência e a religião, que elas se conectam. Ok. Mas daí a gente tem, obviamente, algumas teorias que precisam ser adaptadas, Por exemplo, a evolução. Então a ciência acredita que o homem evoluiu do macaco, a religião acredita que foi Deus que criou Adão e Eva. Então o James E. Talmage, ele tentou fazer vamos dizer assim, uma mediação
entre as duas coisas. Então ele conversou com alguns líderes proeminentes da igreja da época dele, que era o B.H. Roberts, Joseph Fielding Smith. Os dois eram crânios, aí sabiam bastante, tinham bastante conhecimento, um historiador, o Joseph Fielding Smith, não vou saber, mas também foi ele que escreveu o Doutrina de Salvação. Ou era o Joseph F. Smith, acho que era o Joseph Fielding Smith, então ele tinha bastante conhecimento também. Bom, eles não concordavam muito, entravam nesse conflito. James e Talmage tentava mediar essa história aí. Bom, o Jimmy trabalhou na igreja, trabalhou como professor, química, geologia, e também trabalhou dentro da política. Ele foi membro do Conselho Municipal, foi vereador e também juiz de paz. Bom, voltando um pouquinho mais ainda na história do pequeno Jimmy, ele nasceu de Susanna Preter e James Joyce Talmage, então o pai dele também era James. Ele então nasceu em setembro de 1862, como a gente falou, na Inglaterra. O pai dele era um gerente de hotel. Quando o pequeno Jimmy tinha nascido, os pais dele já eram membros da Igreja Sud. Eles tinham se batizado ali na década de 50, 1850, antes dele nascer. Os vizinhos e membros da igreja não gostavam da filiação da família Talmage e a igreja, porque eles trabalhavam ali no lance de hotel, que obviamente servia bebida alcoólica. Então eles estavam com aquele movimento de palavra de sabedoria, não pode beber e tal, muita coisa. E eles não gostavam muito dessa ideia aí deles estarem se filiando à igreja, porque eles serviam bebida alcoólica. Olha só que engraçado, Parece que não conhecem a história de Joseph Smith Brigham Young. Bom, não tem problema, A família Talmage se mudou, foram morar mais na região do interior, onde ele teve então o restante dos 10 irmãos dele, e daí ele foi enviado pelos pais dele, ele era o mais velho, Foi enviado para morar com os avós. E ele foi morar com os avós quando ele tinha 2 anos de idade. Nossa, cara. Com isso ele foi para a escola, Então, escola infantil, aprendeu alguma coisa, tal. Quando tinha 5 anos voltou a viver com a família dele. Os pais do Jimmy eram membros da igreja, mas ele só foi batizado quando ele tinha 10 anos de idade, em junho de 1873. E assim, tinha bastante hostilidade do pessoal contra os membros da igreja Sud, na localidade ali. Então ele foi batizado em segredo à noite. Tem um registro aqui de um incidente, olha só. Ele, sem querer, perfurou o olho do irmão mais novo dele, o Albert, com um forcado de escavação e acabou cegando o irmão. Só uma informação aleatória aqui. Daí, 1876, então olha só, ele se batizou ali em 1873, daí 76 a família dele toda se mudou para Provo, em Utah. E em 1881 ele se tornou o primeiro graduado do departamento científico da BYA, Brigham Young Academy. Então ele foi o primeiro aluno a receber um diploma universitário ali da academia. Ele não estudou ou morou ou trabalhou só ali em Utah, para a igreja. Ele estudou algumas outras coisas em outros lugares. Vamos ver a geologia na Universidade Lehigh, na Pensilvânia. Depois fez mais um trabalho ali na Universidade Johns Hopkins, em Maryland. Ali ele desenvolveu alguns trabalhos de laboratório. E daí que ele foi ser professor ali nas universidades da igreja em Utah. Inclusive, em um desses experimentos aí, científicos que ele estava fazendo, ele quase ficou cego. Ele teve um acidente no laboratório ali que quase custou a visão dele. O Jimmy foi chamado pela igreja, então, para trabalhar aí nas universidades dela, 1888, 89, 1892, ele ainda estava trabalhando ali, LDS College. Inclusive, um dos trabalhos aí grandes que ele fez, trabalho didático de ciência, e nesse período que ele estava trabalhando ali, foi o livro chamado First Book of Nature. Aí depois ele trabalhou como examinador das escolas da Igreja Sud. Depois, vamos ver aqui, 1891, ele trabalhou no Museu do Deseret, então Museu da Igreja. Em 1909 ele foi trabalhar em algumas escavações, olha só que legal, cara. Escavações de algumas relíquias de Scotford Super Savage. Olha aí, ele trabalhou nessas escavações e ele denunciou essas descobertas como falsificações em 1911. Aí, é a mesma que a gente falou aí num episódio, 1911, ele denunciou como falsificação pelo Deseret Museum Bulletin.
um artigo intitulado The Michigan Relics, A Story of Forgery and Deception. Ah, tá, a gente falou sobre as relíquias do Michigan. E daí, né, 1911, que ele foi chamado como membro do Quórum dos 12 Apóstolos, e o filho dele assumiu o cargo dele no museu, o Sterling Talmadge. Ele fez algumas viagens na Europa, né, viagens relacionadas à ciência, né, algumas coisas sobre o microscópio, vamos ver, sapo de chifre, fez algumas pesquisas genealógicas em Hungerford, que é a região onde ele morava, onde ele nasceu. Que mais? Vamos ver se acha alguma coisa aqui. Enfim, fez algumas viagens aí a trabalho. E daí ele também visitou a Itália junto com Reed Smoot. E aí, ó, contemporâneo do Reed Smoot, a gente gravou um episódio específico sobre as audiências do Reed Smoot, né? Tava tentando resolver bastante da questão da poligamia, que eles já tinham feito o manifesto e não estavam cumprindo. Tem uma história interessante também, que o James Talmadge faz parte, né, dessa história, é que ele foi ali numa mina, né, de escavação, em 1909. Então tinha um carinha chamado John A. Coyle, e ele fez uma profecia sobre aquela mina, né, de que ela ia trazer muitos recursos para a igreja em tempos de crise, que ia prosperar um monte, né? Então o que aconteceu? Os moradores locais, né, com essa profecia, investiram tudo que eles tinham ali na mina. E daí o James Talmadge foi enviado para lá para fazer a avaliação, né, daquela mina, e ele viu que ela não valia nada. Isso aí gerou uma grande crise na região. É que eu encontrei uma lista de alguns outros artigos que ele escreveu, né? Ele não escreveu só as regras de fé e Jesus o Cristo, ele também escreveu um outro, A Grande Apostasia, esse eu também tinha em casa, e The House of the Lord, deve ser a Casa do Senhor, nunca ouvi falar desse não. O Jesus o Cristo ele escreveu a pedido da primeira presidência em 1905. Mas a gente viu que ele era bem atarefado, né? Imagina o corre que era a vida desse cara, né? Profissionalmente falando, né? Mas também, né, religiosamente, né? O cara era membro do Quórum dos 12. Então ele demorou. Ele tinha um monte de coisa para fazer, não foi escrever o livro que a igreja, que a primeira presidência pediu, ficou enrolando, até que então a primeira presidência insistiu, né, para que ele trabalhasse sem interrupções na escrita desse livro. E então que ele, em 1915, começou a trabalhar pesado aí na escrita e conseguiu terminar aí no mesmo ano. Eu tô vendo aqui uma outra história interessante. Olha o que aconteceu. Em 1911, teve um carinha que entrou no templo, não sei como, né, não foi autorizado a entrar, Max Florence, no templo de Salt Lake. Tirou um monte de foto escondido. Cara, que tipo de câmera que o cara tinha em 1911 que o cara conseguiu tirar foto escondido? E daí ele começou a pedir resgate para a igreja. Então ele estava segurando as fotos e pedindo, cara, quero grana aí para eu poder liberar essas fotos aí para vocês. O presidente da igreja na época era o Joseph F. Smith. Ele não queria negociar com o Florence. Falou, cara, não vou negociar. Aí ele teve até uma estratégia interessante. Ele pediu para o James Talmadge tirar algumas fotos, né, do templo e escrever um livro, né, fazer uma publicação que daí foi chamado de A Casa do Senhor, em 1912. Falando sobre o templo, né, e ilustrado com as imagens ali, mas, né, obviamente seria uma publicação mais respeitosa do que a que o Max Florence provavelmente estava disposto a fazer. Interessante. Bom, sobre a visão da ciência e da religião que a gente comentou, aqui está falando que ele tinha, vamos dizer assim, ele acreditava que com bastante estudo você podia descobrir todas as coisas. Obviamente, acho que faz sentido, né? E ele falou assim, ele fazia os estudos científicos, ele confiava nos resultados que ele conseguia, só que quando ele não conseguia linkar isso com a crença religiosa, ele acreditava que um dia isso ia se linkar ou ele ia entender. Mas ele não negava os resultados das pesquisas científicas que ele fazia. Aqui também está explicando certinho como que aconteceu aquela, não é polêmica, né, mas aquele conflito, né, de 1929. O que aconteceu? O B.H. Roberts era um estudioso, científico, historiador e tudo, né, da igreja, que a gente já sabe, e ele fez um livro de 700 páginas
tentando alinhar a questão da teologia com a ciência, mais especificamente sobre a evolução da raça humana. Joseph Fielding Smith não curtiu, ficou chateado. Joseph Fielding Smith na época era membro do Quórum dos 12 também, e ele começou a conflitar aí com o B.H. Roberts. O James Talmage chegou no meio, tentando falar, não, nem é aqui, nem ali, né? Vamos tentar achar um meio termo nisso aí. Acabou então que a igreja fez uma declaração afirmando que nenhuma das posições era aceita pela igreja. Muito estranho. Bom, falando um pouquinho mais da vida pessoal aí do Jimmy, ele se casou com, pelo jeito, uma mulher só, Mary May Booth. Ela tinha 16 anos, olha só, ela tinha 16 anos quando ela estava estudando lá na BYA. O Talmage era instrutor dela e acabou depois que os dois se casaram. Eles tiveram 8 filhos, não vi nada assim de mais informação sobre a vida pessoal dele. Depois do falecimento dele, vamos ver, a Universidade de Brigham Young e a Universidade de Utah, ambos têm ali o setor de ciências. Então, esse setor de ciências está instalado num prédio chamado James Talmage, né, em ambas as universidades. Bom, vamos ler no site oficial da igreja para ver se encontra alguma informação extra sobre ele. Achei uma coisa interessante aqui. E quando ele trabalhava na Universidade de Utah, ele foi uma das pouquíssimas pessoas que tinha uma novidade da época, que era bicicleta movida com corrente, obviamente a bicicleta que a gente tem hoje. E ele andava com ela para lá e para cá, o pessoal ficava fascinado. Teve até uma vez que ele chegou tudo ensanguentado, machucado em casa, sujo, né, que eles não sabiam o que aconteceu. É porque ele sempre passava por uma ponte, daí ele saía da bicicleta, passava na ponte e depois continuava, né? Teve uma vez que ele decidiu, não, vou passar essa ponte aí com a bicicleta, daí ele não conseguiu fazer a manobra não. Encontrei um outro site aqui, é Hungerford Museum. Eles têm uma ala ali só sobre o James Talmage, ele é daquela região, né? Então quando ele foi um cientista popular, eles têm alguns materiais sobre a vida dele ali nesse museu. Estou tentando achar alguma outra informação que a gente não tem abordado, e eles falaram aqui um negócio interessante. Em 1873, quando ele tinha 10 anos, ele ficou bem doente, quase morrendo. E daí o pai dele começou a se culpar, né, que ele ia morrer, porque ele estava doente por culpa do pai, porque o pai dele não tinha batizado ele ainda. Daí o James, pai, prometeu pro senhor que se o Jimmy melhorasse, ele de imediato ia batizar o menino. E foi o que aconteceu, né? E aí aqui relata a mesma coisa, ele foi batizado no meio da noite para evitar as atenções daqueles que perseguiam os santos dos últimos dias. 3 anos depois eles estavam querendo ir para os Estados Unidos, né, para se juntar junto com os membros da igreja lá em Utah. E olha só, eles estavam indo, mas acabou atrasando a partida deles porque o avô dele, que era James Talmage, faleceu. Cara, então ele era James Talmage, o pai dele era James Talmage e o avô era James Talmage. Não vou reclamar porque eu fiz a mesma coisa, né? Ele relata ali que eles juntaram dinheiro, a família dele, para que conseguisse ir para as Américas 22 de maio de 1876, no navio a vapor Nevada da Guion Line, que saiu de Liverpool. Encontrei mais uma curiosidade aqui no site Ask Gramps. Acho que eu já falei sobre esse site em algum outro episódio aqui. Ele é escrito por Clay Gorton, né, como se fosse Pergunte para o Vovô. É um site, obviamente, apologético à igreja, e a questão aqui né, que é como se fosse o netinho perguntando para o vô, James Talmage, ele morava no templo quando escreveu o livro Jesus o Cristo? Ouvi falar que James Talmage, a pedido da liderança da igreja, foi solicitado que escrevesse o livro Jesus o Cristo, e que ele fez esse trabalho no templo de Salt Lake, no 4º andar. Disseram-me que ele realmente vivia no templo enquanto ele escrevia esse livro, é verdade? Bom, o vovô aqui, né, o Clay, ele responde, fala algumas informações sobre a escrita do livro, né? Ele falou, o livro ele é baseado nas palestras, né? Então o que acontece? O James Talmage, ele dava discursos sobre Jesus Cristo, então ele fez a coletânea desses discursos e usou para produzir esse livro.
E ele fala que o vovô aqui, ele também responde a mesma coisa que a gente viu ali, né? Que foi pedido, o cara não estava conseguindo escrever, né? E daí já era ali, ó, já 10 anos o cara não tinha escrito ainda. Né? Então, em 1914, a primeira presidência pediu de novo. Então, no diário dele, o James E. Talmage escreveu aí o seguinte, depois dessa segunda solicitação aí da primeira presidência. Ele falou assim: experiências demonstraram que nem no meu escritório, nem na minha sala de estudos em casa eu posso ficar livre de visitas e telefonemas. Em consequência dessa condição, e em vista da importância deste trabalho, fui orientado a ocupar uma sala no templo de Salt Lake, onde estarei livre de interrupções. Comecei o trabalho no templo hoje, né? Ele está citando ali 14 de setembro de 1814, e espero poder dedicar o tempo necessário a isso. Bom, a sala que ele usou ali no templo fica no 4º andar e é a sala do Conselho dos 12 Apóstolos. E o que o vovô complementa aqui dessa história, ele diz: o elder James E. Talmage continuou afirmando que passou muitos dias trabalhando no livro, às vezes se estendendo até altas horas da noite. Não consigo encontrar um registro dele realmente vivendo dentro do templo durante a escrita do livro Jesus do Cristo. Mas não tenho dúvidas de que se lhe tivessem perguntado na época se ele estava morando no templo quando escreveu o livro, provavelmente teria concordado com essa resposta. Bom, algumas outras informações a mais que a gente consegue encontrar sobre ele. Site Investigações Sud, o que eles citam sobre James E. Talmage. Cara, essa pesquisa assim, ó, é rapidinho. Bota Talmage ali na lupa e já encontra tudo o que o site publicou sobre ele. Não tem muita coisa, né? Tem só uma situação aqui que o que aconteceu. Tinha uma mulherzinha que ela estava com uma pedra de vidente dizendo que estava tendo umas visões e revelações para a igreja. Como é que é isso? Eu não tenho sacerdócio, né? Não pode não. Né? O nome dela era Sophia Romriel Russell. E ela estava vendo o futuro. Que história é essa? Então, o James E. Talmage, que era o presidente da estaca ali em Salt Lake, em 1893, junto com Angus M. Cannon, que deve ser filho do George K. Cannon, foram para a casa dela resolver essa situação, né? Vamos ver o que o James E. Talmage escreveu sobre isso. Ele falou, ó, ela afirma seguir a igreja e também confirma a sua capacidade e direito de discernir as grandes coisas com as pedras do vidente em sua posse. O irmão Cannon informou a ela que ela estava agindo em desafio ao sacerdócio, pois o alto conselho da igreja havia julgado e proibido de que ela usasse essa pedra para tais propósitos ocultos, exceto se ela fosse dirigida pelo sacerdócio. E partindo ali para o site Mormon Think, eles sempre têm algumas publicações de frases, né, das pessoas que eu pesquiso, fora algumas outras informações, claro, e vamos ver aqui algumas frases que eles encontraram do James E. Talmage. Por exemplo, no livro Regras de Fé, ele diz assim: o livro de Mormon merece um exame completo e imparcial. Não somente o livro de Mormon merece tal consideração, mas também exige o mesmo. Aí, ó, então tá tudo certo. Se a gente faz uma análise do livro de Mormon e não chega na mesma conclusão que os membros da igreja, ou a liderança da igreja assumem, tá tudo certo. O próprio, né, apóstolo aqui, James E. Talmage, falou, né? A gente pode fazer uma análise aí completa e imparcial do livro de Mormon. Inclusive, uma outra frase que o James E. Talmage falou aqui, que eles coletaram, olha, o homem que não consegue ouvir um argumento que se opõe às suas opiniões tem uma posição fraca. Eu imagino aqui que ele queria que as pessoas concordassem com as opiniões dele, da igreja, né, o que, né, seria muito importante e interessante para ele, mas obviamente o contrário também é válido, né? Um outro estudo publicado aqui no Mormon Think, que tem a ver com o James E. Talmage, é sobre a deidade. Né? Tu fala ali que Joseph Smith primeiro falava que Deus e Jesus Cristo eram a mesma pessoa. Depois ele resolveu que eles eram separados, né? Pai e filho, pessoas separadas. Depois Joseph veio com a ideia de que Deus e Jesus Cristo já tinham sido homens mortais, né? E depois evoluíram e seguiram para esse ponto onde estão hoje, né? Aí depois Brigham Young veio com a história de que Deus, na verdade, era Adão.
E para membro da igreja que não sabe, hoje, na verdade, na igreja, antigamente, acreditavam que Jeová e Elohim eram a mesma pessoa. E essa crença aconteceu aí até a virada do século XX, quando tudo mudou, quando então o astuto teólogo James Talmage falou, não, que então o Filho é Jeová, que é o Deus do Velho Testamento. E para completar, quando o Gordon B. Hinckley foi ali para aquela entrevista com o Larry King, né, em rede nacional, o Larry perguntou ali o que é, Deus já foi um homem como a gente antes? E o Gordon B. Hinckley ele não quis confirmar, a resposta dele, a gente vai ver essa entrevista futuramente, mas a resposta dele foi bem evasiva, não quis responder conforme o que a gente aprende na igreja, que ia soar muito estranho, né, em rede nacional. Bom, tem uma questão interessante também que o James Talmage falou sobre a questão do pessoal que vivia aqui na Terra antes de Adão e Eva. Então tem esse conflito, né? Teve Adão e Eva, mas como é que é? A ciência encontra restos mortais aí de milhões de anos. E Adão e Eva viviam no Jardim do Éden, onde ninguém morria, né? Os animais, né? A vegetação, tudo estava vivendo ali, não existia a morte. Que história é essa? E, obviamente, né, nosso James Talmage, como um bom cientista, chegou a várias conclusões. Ele mesmo foi lá tirar a prova real, né, e fez os estudos e via realmente, né, isso aqui, esses seres viveram muito tempo atrás. É aquele negócio de carbono 14. Carbono é 12, depois com o tempo vai virando 13, 14, eles conseguem calcular o tempo que aquele fóssil tá ali, né. Essa aqui é só uma explicação meio rápida para conseguir entender, mas a explicação do James Talmage é de que aqueles restos fossilizados já estavam na Terra antes da criação de Adão e Eva. Né? Eram uns pedaços de terra que eles juntaram e formaram o planeta. James Talmage ele também fez um estudo sobre a questão da poligamia. Por exemplo, a gente sabe que Brigham Young ele pegou pesado sobre a poligamia. Ela é mandamento. Na conferência de 6 de outubro de 1854, Brigham Young falou assim, a visão que eu tenho do assunto não deve ser contestada ou refutada pelas escrituras ou pela razão. Né? Poligamia é isso. É um mandamento, quem não cumprir, né, não vai para o céu. Mas o James Talmage ele fez um estudo, ele deu uma olhadinha ali que nos últimos anos da vida de Brigham Young estava diminuindo, né, esse apoio à poligamia. Por exemplo, em 1871, Brigham Young, olha ali, reverteu sua posição anterior de que a poligamia era essencial para a salvação. E nas palavras de Talmage, a igreja indica que a suposição de que o casamento plural é um princípio vital não é verdadeira, e de que a pluralidade de esposas foi um incidente e que nunca foi essencial. Olha só, né, como mudou. O James Talmage também esteve envolvido naquela tentativa de decifrar onde é que é a geografia do Livro de Mórmon. A gente sabe que Joseph Smith tentou fazer com que parecesse que a geografia foi ali em Nova York, ali mais, né, no norte, nos Estados Unidos, mas muita coisa leva a acreditar que o Livro de Mórmon aconteceu ali pelo Panamá, e é uma confusão tão grande, né, que hoje a igreja assume que não quer se manifestar sobre o resultado. Onde é que foi? Não, a igreja não quer dar nenhuma posição sobre esse assunto. Mas o James Talmage também tentou desvendar esse mistério. Bom, acho que a gente conseguiu entender mais ou menos quem foi James Talmage. A gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima.